nos ministros do STF? Não. Zero. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal hoje se transformou num parlamento paralelo do PT. Eu estava vendo hoje mesmo, mais cedo, 1 hora atrás, a gente aprovou a desoneração da folha de pagamento, né? Ou seja, redução de tributos em cima da folha de pagamento. O PT perdeu no plenário, perdeu no Congresso, nós derrubamos o veto, Lula vetou, a gente derrubou o veto, o Haddad publicou medida provisória, a gente derrubou a medida provisória dele, que, aliás, a gente nem deveria ter votado, porque a medida provisória, quando é ilegal, o presidente do Senado tinha o dever de devolver o presidente da República sem nenhum Congresso votar. Mas, enfim, o Pacheco não teve coragem, a gente votou, derrotou. Agora ele recorreu, caiu no Zanin, que era advogado pessoal do Lula, e ele derrubou a desoneração da folha de pagamento com uma canetada, com uma decisão monocrática que era para a gente ter acabado no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, assim, acho que, para além disso, né, a gente tem agora as decisões sem direito a contraditório, sem direito a ampla defesa, sem o devido processo legal. O Supremo abre inquérito de ofício, sem ser provocado pelo Ministério Público. E aí a própria vítima do suposto crime é o relator do caso, orienta a Polícia Federal, né, faz o papel de Ministério Público e julga o caso. Então, assim, se transformou não só num órgão que, em ministros que usurpam o poder legislativo, que usurpa a competência legislativa do Congresso Nacional, mas que também diz respeito ao devido processo legal e que, dependendo da orientação ideológica do parlamentar que ele está julgando, e para mim, essa é uma mudança que a gente tinha que fazer urgente no nosso país, que é o modelo europeu. Uma coisa é a Corte Constitucional, uma coisa é o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é a Corte que julga os políticos. São duas coisas distintas. Corte Constitucional julga a tese abstrata, julga a lei, não julga a gente. E a Corte que, de fato, julga casos, na minha avaliação, aliás, nem deveria ter foro privilegiado, nem deveria ter uma corte especial para julgar os políticos. Mas se há o foro, que seja julgado por uma corte que não seja a corte que julga as leis, como acontece na Europa. É interessante que o foro privilegiado foi estabelecido do regime militar, né? Pós, né? Durante o regime. Não, pós. Foi durante. Esse direito foi criado justamente para mostrar para... Você também é jurista, eu também sou, eu salvo engano, foi. Eu lembro da crítica, porque hoje deve ter 70 mil pessoas com foro privilegiado. Sim. E aí eu fiquei chocado estudando isso, né, se eu tiver errado, depois alguém corrige. Olha para mim o período que foi colocado isso aí no Brasil. E esses caras colocaram isso justamente para dar direito político e falar, não, nós não temos uma ditadura. E hoje os caras usam disso como um instrumento para ser bandido, né, assim, e não respeitam o mínimo. Você acha, então, que, olhando para esse cenário aí, que parece irreversível do Supremo Tribunal Federal, você acha que a gente deveria lutar para colocar mandato para ministro do Supremo e tirar esse negócio de o cara ficar até... Imagina, você aguentar um cara que acaba de entrar há 40 anos, 30 anos, você acha que tem que ter mandato também? Com certeza, para mim, 10, 12 anos o máximo no mandato de ministro do Supremo e com impedimento de disputar a eleição. Porque senão também a gente queria um sujeito ficar lá 10, 12 anos no Supremo dando um monte de decisão para fundamentar depois a candidatura dele para presidente, para senador e tal. Você acha que tem alguém fazendo isso? Não pode usar isso para trampolim político. Você acha que tem alguém fazendo isso? Eu acho que foi indicado um ministro que é, evidentemente, um militante político, que é o ministro Flávio Dino. E que ele mesmo, antes de entrar no Supremo, logo ao ter a sua aprovação nomeada, disse que quando sair do Supremo pode voltar para a política. Mas, porra, isso é uma patifarice. O país sério... É motivo do sujeito nem assumir o cargo dele no Supremo, é motivo de ter uma indignação popular tão grande que o sujeito renuncia de vergonha. Né? Você acha que o Brasil tem jeito? Tem, senão não estaria fazendo o que eu faço. Eu falei ainda o Brasil. Não? O Brasil é um sistema cultural, um sistema de crença, é mais do que você pode imaginar. Eu sei que você é um cara aguerrido, mas eu perguntei sobre o Brasil e o brasileiro. Não, mas eu sei. Mas se eu não tivesse... Dá três, então, soluções para o Brasil que tem jeito. Se eu não estivesse pensando no Brasil, se eu não estivesse pensando no brasileiro, né, eu não estaria me dedicando à vida pública. Sim, né? Eu sei que você é muito dedicado, só que a gente está falando de um sistema de 500 anos. Não, eu entendo perfeitamente. Três caminhos, então, para a gente mudar esse povo. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que, primeiro, um dos principais problemas que a gente tem, como você colocou, históricos, culturais, é o patrimonialismo. Né? As pessoas confundirem o que é público com o que é privado. Né? Tanto os políticos acham que o poder e que o dinheiro é deles... Como a população acha que o poder do dinheiro é dos políticos. A maior parte da população acha isso. E concorda com isso quando o sujeito vai lá e inaugura a obra e o sujeito aplaude. É como, tem uma analogia muito boa do Nando Moura, que ele diz o seguinte, quando você vê um político inaugurando uma obra no seu bairro,
e você aplaude ele, é como se você sacasse o seu dinheiro no caixa eletrônico e aplaudisse o caixa eletrônico. Fala, porra, tá, obrigado por dar o meu dinheiro. É isso. Então, para mim, uma das principais frentes, né, para a gente acabar com esse ranço histórico que a gente tem, porque o nosso orçamento, o nosso dinheiro, o dinheiro do brasileiro, ele é sequestrado por uma elite pública, por uma elite privada, que vive de privilégio. A elite privada, ela não está preocupada em gerar emprego e gerar renda, ela não está preocupada em gerar o melhor produto, ela não está preocupada em diminuir o preço, ela está preocupada em ter um privilégio tributário, regulatório junto com o governo para matar o pequeno empresário, que é 99% dos empresários são pequenos, são médios no nosso país. E a elite pública está preocupada em sugar o máximo que ele puder do pagador de imposto mais pobre para viver uma vida de privilégio. O teto remuneratório constitucional, o máximo que um funcionário público pode receber é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu já acho alto, de R$44 mil. Há 8 anos atrás, esse levantamento já está defasado, mais de 8 mil juízes recebiam mais de R$100 mil por mês. Se você virasse governador, por exemplo, você abriria mão de morar no palácio? Aí eu concordo com a medida do Tarcísio de mudar para Cracolândia. Aí eu mudaria para lá, justamente para dar o exemplo. Você acha que o presidente da República tem que morar no palácio? Acho que sim, todos os chefes de Estado, até por razão de segurança. Por exemplo, não acho que o palácio você tem que ter o luxo que tem hoje. Agora, Sim. que de fato tem que ter uma sede de governo para o presidente da República, até por razão de Eu segurança. nem acho que tem luxo. Eu entrei lá no ano da política, eu achei bem estragado, as coisas bem defasadas. A arquitetura é luxuosa. Não, mas calma, você foi no Congresso? Não, fui no Planalto, onde Planalto? o Bolsonaro... Ah. Ali eu não achei nada luxuoso. Eu não sei se é por causa do Bolsonaro, que ele não deixava ligar nem a aquecimento de piscina. Ele era um cara bem enjoado com isso. Mas me fala uma coisa. Você acha que é justo um político? Você está discutindo poder. Eu estou fazendo essa pergunta justamente por isso. Você acha que é justo para um político que é funcionário do povo viver uma vida palaciana? Era essa a pergunta, né? Tem alguns governadores que abrem mão disso. E aí você está falando, não, eu acho que o presidente pode morar nisso. Você que é um cara, você abre mão das suas verbas públicas, não é? Sim. Por que, então, que o executivo poderia usufruir esse privilégio de viver essa vida palaciana? Você não acha que eles vão continuar achando Não acho uma questão de viver uma vida palaciana. O que eu coloco é uma questão de segurança. Então, por exemplo, se você for... Segurança pode ter numa casa no condomínio fechado. Não, mas tudo bem. Mas então, se há uma estrutura pública, né? Isso Você sujeito anda é de quê? visado. De Uber? Eu ando de Uber. Então, e a sua segurança? Não, a minha segurança é eu abrir mão. Agora, então, eu você virou acho presidente que se você do Brasil tiver... hoje. Não, se eu for presidente do Brasil, aí a minha segurança é mais importante do que eu sendo deputado federal. Porque eu estou representando o Estado brasileiro. Então você Hoje moraria no palácio. Hoje eu represento os meus eleitores. Sim, então você moraria no palácio. Sim. Sim, não teria problema nenhum. Não. E o gasto exorbitante de morar num palácio, você poderia reduzir aí você pode enxugar, lógico. Gastar 5, mas de qualquer jeito é um palácio. Se ficar no palácio, vai gastar milhões todo mês lá. Não, mas tudo Você bem, moraria mesmo assim. Você pode enxugar, e tem várias áreas do palácio que, inclusive, dá para você fazer parceria público-privada com a arrecadação daquilo, com o turismo, com a arrecadação daquilo, com eventos, você pode utilizar para financiar a estrutura pública. Toparia morar ou não, numa casa, ao invés de ir para o palácio? Topo também. A questão, Pablo, é segurança. É o chefe de Estado. O chefe de Estado, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele é avisado por organizações criminosas. Se ele combate, se eu for, vamos colocar no mundo imaginário hipotético que eu sou presidente da República. Eu sou presidente da República, eu vou declarar guerra ao PCC, vou declarar guerra ao Comando Vermelho. Então o governador também tem que morar. Eu preciso, não, acho que o governador também, porque ele também é o comandante-chefe da Polícia Militar. Certo. Então não teria problema nenhum gastar. Eu já entendi que você falou sobre mesclar Dá para ser austero. Agora, você não precisa se matar para isso. Você analisando as contas públicas aí da Prefeitura de São Paulo, se você assumir no próximo ano, você acha que você consegue baixar em quantos por cento com essa austeridade sua? Baixar o quê? Os gastos do governo. Acho que dá para a gente baixar pelo menos 20%. E a gente já está falando... Como? Opa, peraí, dentro dos gastos, só para você ter uma ideia. Só de estatal, municipal, né, a gente tem a Prodan, por exemplo, que é a empresa municipal de processamento de dados. Tem um gasto bilionário com a Prodan todos os anos. 5 bi? Bilionário com a Prodan todos os anos. É mais ou menos uns 5 bi. E a Prodan produz, por exemplo, o software de prontuário eletrônico 5 vezes mais caro do que o melhor do mercado. E a minha formação técnica é de processamento de dados, eu era programador. Então, assim, o melhor software de mercado, top, é 5 vezes mais barato do que aquele que a gente desenvolve numa empresa pública,
que o diretor vai lá e tira 100, tira 150 mil. Isso sem falar em todos os gastos discricionários que você tem. Você já fez uma denúncia no Ministério Público, por exemplo, dentro da Secretaria. Mas é legal, é imoral, mas é legal. Não tem como denunciar para o Ministério Público. O Ministério Público vai falar. Mas se o melhor do mercado é X e o dele é 5 vezes mais caro, eu sei que é imoral, mas pode detectar ou pelo menos abrir uma investigação para ver o processo licitatório. Sim, não, eu representei o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas falou, é legal. E, inclusive, por lei, o poder público tem que priorizar. Quando há empresa estatal... Isso não te deixa puto, não, velho? Mas é lógico, por isso que eu sou deputado, por isso que eu estou na vida pública. Porque eu vejo o cara você já formou? cinco vezes mais caro. Outra coisa, essa questão do que eu falei da remuneração do juiz, para mim, os privilégios que você tem da elite do funcionalismo público é uma das coisas que mais me indigna e uma das coisas que eu mais luto contra no Congresso Nacional, porque dois dos principais beneficiários são duas das entidades, das instituições mais perigosas para os deputados, que é o Ministério Público e o Judiciário. Então ninguém tem coragem de fazer esse enfrentamento lá. Quando eu entro com uma representação para acabar, por exemplo, com um quinquênio de juiz que quer ter aumento automático a cada 5 anos, estourando em 80 bilhões de reais no nosso orçamento, o Tribunal de Contas concede, e aí vai para o Supremo, aí seu movimento formou quantos deputados federais? Meu movimento quantos deputados? O MBL? Não, sou eu, deputado federal do MBL. Só você? Sou eu. Por que esse movimento é estéreo assim? Só formou você? Porque, primeiro, acho que nós não temos um partido político, e isso dificulta muito na eleição da chapa, porque a gente não monta as nossas chapas, a gente está sempre refém de chapas de outros partidos. E porque durante todo esse processo, a gente foi muito mais um movimento de rua do que um movimento de política institucional. Agora que nós estamos nos formando mais no movimento de política institucional do que no movimento de rua. E porque é muito difícil. Sim, estou isolado. Não tem a menor dúvida disso. Você vai fazer 8 anos já de parlamento e você não conseguiu formar um deputado além de você? Isso é um movimento ou isso é você sozinho falando que tem um movimento? Não, esse é um movimento. Agora, é um movimento que não tem a grande imprensa, é um movimento que não tem rios de dinheiro público, é um movimento que é justamente o contrário daquilo que a política institucional estabelecida defende. Você já fez abertura de assinatura para abrir um partido? Tem o MBL, tem uma abertura iniciou um processo de coleta de assinaturas para o partido político. Vocês já estão com quantas mil? Ah, não sei te dizer precisamente, porque eu não estou na operação do Mas dia a dia do partido. Mas está no começo, então. Está no começo. Está no começo. Você tem um sonho de fazer parte de um grupo político que vai eleger o presidente do Brasil? Sim, eu quero que o MBL eleja presidente da República, eleja presidente do Senado, eleja presidente da Câmara, eleja presidente do Supremo Tribunal Federal. Sim. E o cara com as suas ideias, você sabe que você não vai aprovar o partido nunca. Né? Ah, aí nós podemos fazer uma aposta. Quer apostar quanto? Quanto você oferece? É só você falar a data, até tal data. Aí depende do tamanho da aposta que eu vou fazer. Até 2026. Até 2026, você acha? O ex-presidente não conseguiu formar um partido, você vai conseguir? Com um deputado guerreiro, você é japonês ou coreano? Sou brasileiro. Não, né? a descendência. A descendência da onde? Meus avós são japoneses. Japoneses. Você está falando uma coisa aqui, ó. Você está fazendo uma aposta. O Bolsonaro, querido, 50 milhões de pessoas votaram nele, ele não deu conta de fazer um partido. Um samurai. Minha família realmente era um clã de samurai. Olha aí para você ver. Um samurai que está lutando sozinho vai conseguir fazer até 2026? Ué, essa é a aposta. Até 2026. Quer pegar quanto você não vai conseguir? 50 mil reais. Vou te dar 500 mil reais se você conseguir validar esse partido. E eu te pago 50 se eu perder, então? Você não precisa. Você vai fazer o seguinte. Se você perder esse negócio até 2026, seu candidato à presidência da República vai vir de vice comigo. Fechou. Fechado? Fechou. Está apostado. E está apostado. Se você conseguir validar e alguém do seu partido, que seja um vereador pelo seu partido até 2026, não vai ser de vereador, vai ser majoritário, ganhar uma eleição ali validando o partido, não é falar que tem. Eu te dou 500 mil reais de investimento e ir para a campanha na minha pessoa física. Fechou? Fechou. Está apostado e você já perdeu. Muito bom. Agora, você vai enfiar a mãozinha nessa caixinha aí, Kim. Do lado aí, ó, tem uma caixa secreta, você enfia a mão, tem alguns objetos. E você tira, vai lá. Não tem nenhuma sacanagem, não. Política desconfiada. Escolhe um item, puxa esse item. Saiu a Bíblia Sagrada. A Bíblia. Qual versículo que já mexeu com você assim, que você leu e falou, poxa, vou mudar de vida ou eu vou aplicar esse conceito? Essa Bíblia está em inglês.
Mas tem algum versículo ou não tem? Você não tem proximidade com isso às vezes? Depende da sua resposta. Não, o que eu levo não é um versículo, mas é não é um mandamento também, mas é uma orientação, por assim dizer, do sebastianismo, né? Eu sou anglicano, que é ora et labora, né? Não espere que as coisas vão cair do céu. É a expressão em latim para reza e trabalha. Reza e trabalha. Não espere que as coisas vão cair por oração. Mas da Bíblia você não... De um versículo específico, não. Ou de uma história de alguém, tipo alguma coisa que a Bíblia impactou a sua vida, alguma coisa assim. Acho que a história, né, do êxodo do povo judeu do Egito, da fuga da escravidão, que inclusive a passagem é agora a Páscoa judaica, a gente está nesse período aí nos próximos dias, é uma história que inclusive eles simbolizam, né, comendo coisas amargas, comendo coisas salgadas, e é uma história que me impacta, em que inclusive no ano passado eu estive em Israel, fazendo a Via Crucis, né, conhecendo o Santo Sepulcro, onde estava fincada a cruz de Cristo, onde nasceu Jesus Cristo, e que é uma história de, primeiro, você negar, você rechaçar falsos ídolos, né, que surgem a todo tempo e que tentam te tentar a todo tempo, e de, ao mesmo tempo, você não só ter uma fé em Deus, mas nos seus irmãos, mas todas as pessoas que estão te acompanhando naquela trajetória, que estão passando pelo inferno com você, e justamente por estar passando pelo inferno junto com você, que aquelas pessoas vão estar junto com você pelo resto da sua vida, porque é justamente nesses momentos que você sabe, quando você está no pior momento, quando você está sendo mais linchado e mais destruído por todos, que você sabe que quando você olha para o seu lado, que o cara que está do seu lado é realmente seu irmão. Muito bom. Pega mais um item aí, vamos lá. Escolha o item, taca a mão, já puxa pra fora. Tá querendo fazer leitura de mão aí? Tirou um frango. Que é isso? Quando que você se sentiu um frango fraco, impotente, assim, pode falar, poxa, esse aqui foi meu momento de maior fraqueza, de impotência, principalmente. Tem um momento da minha infância que me marca muito, que pauta muito a minha vida, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito introvertida. Sempre tive muita vergonha, sempre tive muita dificuldade de não é nem falar em público, falar com outras pessoas. E aos domingos, né, eu ia com meu pai na feira, lá comprar pastel, e voltar cedo para ele assistir Fórmula 1. E teve um dia que a gente estava voltando, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, e ele estava carregando as sacolas lá que a gente tinha feito as compras. E aí tinha um pai com um filho com um carro lá, com problema, tentando empurrar para dar partida no carro, né? E aí o meu pai falou, filho, vai lá e ajuda ele lá a empurrar o carro, né? Eu falei, pô, pai, eu não conheço eles, tenho vergonha, né, de chegar lá, não conheço a pessoa, chegar e empurrar o carro. Aí meu pai largou a sacola, deixou no chão, foi lá ajudar, eu fiquei olhando, ele voltou, olhou para mim e falou, vergonha você tinha que ter de não ter ido ajudar. E isso... acho que pautou o resto da minha vida. Muito bom. Eu vi só de curiosidade, assim, eu vi um desconforto, que você é uma máquina para responder tudo, que é pergunta de sociedade, política e tal. Na Bíblia você ficou desconfortável, já foi ateu, alguém que não acreditou, teve uma frustração com isso? Já fui. Na verdade, eu era inclusive, tá aqui o Minato, meu chefe de gabinete, que estudou junto comigo, e a gente tinha até... No ensino médio, era um ateísta militante, assim, insuportável. Mas, assim, insuportável. Mas não era esquerdista, mesmo. não? Não, esquerdista nunca foi. Tá perdoado. Ateu dá para passar, mas esquerdista não dá, não. Era insuportável a ponto, assim, da minha mãe falar, vai com Deus. Eu falava, não existe. E aí, a gente costumava comer numa padaria lá no colégio, e no último dia de colégio, né, até o Minato, meu chefe de gabinete, fez essa aposta comigo. Ó, ele acreditava em Deus, né, ele era espírita na época, e tinha feito a aposta comigo. Ó, próxima vez que a gente estiver nessa padaria, a gente gostava de comer uma torta lá, que era uma torta de estrogonofe. Próxima vez que a gente estiver na padaria, se você não acreditar em Deus, eu te pago uma torta de estrogonofe. Se você acreditar em Deus, você vai ter que me pagar uma torta. Aí a gente voltou para o colégio, depois que eu já fui eleito deputado, que eu fui renovar o mobiliário da escola, retribuir, né, aquela escola que eu estudei, o colégio público em Limeira, e aí eu não era mais ateu, que eu, a partir do momento que eu conheci, inclusive não foi pela religião, foi inicialmente pela filosofia. A partir do momento que eu li Platão,
que eu passei a começar a acreditar em Deus, não só acreditar, mas, né, como ele costumava responder, saber, né, que de fato existe. E daí eu paguei essa aposta para ele. Mas eu tive esse passado assim, de ateísta militante. Boa. Vai mais um aí, que aqui, daqui a pouco a gente vai fazer perguntas. Que é isso? Uma máscara. Quanto a máscara social que você tinha, uma coisa que você colocava, às vezes por necessidade de aprovação, uma medo de ser máscara rejeitado, social? e ser, tipo assim, uma coisa que você até arrepende ou não, mas que você usava e parou de usar. Um comportamento, um filtro. Eu não digo uma máscara social, mas as pessoas, quando me veem em debate, em entrevista, na tribuna, acham que eu sou uma pessoa muito extrovertida e acham que eu falo muito na minha vida pessoal. E aí, quando elas me encontram pessoalmente, falam, pô, você é quieto, né? Você escuta mais do que você fala. Eu falo, esse sou eu no dia a dia. Agora, quando eu estou aqui conversando com você, ou quando eu estou na tribuna, quando eu estou no debate, quando eu estou na televisão, eu estou exercendo minha função pública. Eu estou defendendo aquilo que eu acredito, estou defendendo aquilo que os meus eleitores acreditam, estou levando minha convicção para frente. Mas na vida pessoal, primeiro, eu não fico falando de política o tempo todo, como as pessoas imaginam, pô, aqui na vida pessoal deve calar a boca, pô, você viu a medida do Haddad na semana passada? Não, eu não sou o cara que fala de política o tempo todo, pelo contrário, na minha vida pessoal eu fico falando de, não sei se você gosta, se você já viu, de anime, de mangá, né, é disso que eu falo na minha vida pessoal, e eu não sou extrovertido, eu não sou falador, eu sou mais Você não quis decretar o dia do anime, do mangá lá no Congresso Nacional? Não. No máximo, uma sessão solene em homenagem à cultura pop japonesa. Agora, dia... Legal. Tem um quadro aqui que chama Começa com Como. Duas pessoas da plateia vão te perguntar, indo direto no como, toca a musiquinha, e enquanto os microfones rodam, como, tarará, tarará, tarará. Lembra disso, hein? Kim, a primeira pergunta é você fazendo para mim, vai direto no como, então. E aí as pessoas vão fazer a pergunta para você, as duas que estão se posicionando. Eu pergunto para você? Sim, manda a pergunta. Parlamentar de São Paulo, quarto mais votado, 463 mil votos, você teve? 463 mil. Muito bom. 465 mil. A maior parte foi do interior de São Paulo? A maior parte do interior. Por que você acha que o povo da capital é meio assim com você? Porque eu acho que o interior é mais direitista do que a capital, né? A capital ela é mais cosmopolita, a capital, diferente das cidades do norte e do nordeste, né? Na capital, a esquerda é mais forte do que no interior de São Paulo, né? Isso, historicamente Então vai ser um problema para você vencer esse negócio. Ah, mas ela não é, ela é uma das cidades mais à esquerda do estado, mas não é uma cidade de esquerda. É uma cidade que já derrotou as esquerdas muitas vezes, que não tem a menor dúvida de que o espírito do tempo agora é esse. Agora, uma pergunta para você com como, vou fazer, acho que uma pergunta meio óbvia que você já deve ter respondido várias vezes. Como que você consegue mobilizar e influenciar tanta gente e ter tanto alcance? Acredito que gerando micro-resultado, micro-resultado é assim, a pessoa assiste uma vez, você passa uma tarefa, ela aplica e vê que funciona, chama micro-resultado. O resultado seu lá da eleição é ser eleito deputado federal, isso é um grande resultado. Para algumas pessoas, marcar 1000 votos ali na urna foi um micro. Ela, poxa, não ganhou nada com aquilo, mas ganhou uma mega experiência. Ela sabe que ela é capaz e que ela pode expandir aquilo. Agora, eu mostro meu propósito com clareza, mostro meu estilo de vida, falo rasgado, né? Diferente de você, que é um cara bem comportado e nobre na fala, às vezes eu exagero ali na fala para chamar a atenção, porque o maior ativo do mundo é a audiência. E aí muita gente fala, esse cara é muito tosco por isso, mas depois que conhece ou chega perto, a gente acaba tirando essa diferença. Eu entendo, né, que poderia ser um processo menos doloroso, mas a gente está diante de um povo, né, que acredita em bandido, a gente está diante de um povo que cai em conversa fiada de um monte de gente, então é um povo ainda vitimizado. Se você às vezes cutuca nessas feridas, você é falado por isso. Eu nunca vi ninguém numa mesa de bar, ou em qualquer mesa, né, que eu nem frequento bar, mas nunca vi ninguém falando dos seus grandes feitos, o seu. Mas eu já vi das coisas que eles não concordam. Então para e pensa. Te dou uma dica para a eleição. É o que eu te Mostre seu lado ruim. É Porque o seu lado bom não vai ser vendido gratuito, não vai ser repassado gratuitamente. O lado ruim vai ser... Tem gente que vai pagar para falar de você. Tem gente que tem um cara aí, um cineasta, que gastou 400 mil reais fazendo um filme para falar mal de mim. E eu estou esperando com mais R$1 milhão o filme sair para criar um funil de venda logo após o filme. Ou seja, poxa, então assim, eu acho que o alcance é...